Essa é Daisy Carmen de Oliveira. Ela foi traída pelas pessoas que mais amava, suas próprias filhas, que armaram um plano cruel contra ela, motivadas por dinheiro. Agora vamos entender essa história e o que realmente aconteceu. Esse caso se passa no estado do Tocantins, na cidade de Palmeirópolis, e gira em torno de Daisy Carmen de Oliveira. Uma mulher conhecida por ser extremamente trabalhadora, dedicada e muito presente na vida da família. Natural de Goiás, ela era a caçula de uma família grande e, desde cedo, aprendeu a lidar com responsabilidades. Já adulta, se casou com José Roberto Ribeiro, um homem de perfil tranquilo, mais calado e que evitava conflitos. Juntos tiveram duas filhas, Roberta e Débora. Com o passar dos anos, Daisy construiu uma rotina intensa, dividida entre o trabalho como servidora pública municipal, onde chegou a atuar como vigia noturna, e a administração de uma pequena fábrica de rodos registrada em seu nome. Mesmo sendo dona do negócio, ela participava diretamente da produção, além de cuidar da casa e manter tudo em ordem. Era uma rotina pesada, mas ela levava tudo com esforço e dedicação. Dentro de casa, porém, a convivência era marcada por diferenças claras. Daisy era rígida com dinheiro e acreditava que as filhas, já adultas, deveriam conquistar suas próprias coisas. Já o marido tinha um comportamento oposto, mais permissivo, próximo das filhas e pouco envolvido com as finanças da família. Essa diferença de postura acabou criando um ambiente de conflito constante. As filhas, que já tinham mais de 25 anos, queriam um padrão de vida acima do que ganhavam e, muitas vezes, recorriam ao pai, que cedia com facilidade. Daisy, por outro lado, tentava manter controle sobre os gastos, o que fazia com que fosse vista como a figura dura da casa. Com o tempo, isso gerou um distanciamento afetivo. Enquanto o pai era visto como compreensivo, a mãe passou a ser tratada com frieza. Mesmo diante disso, Daisy ainda tentava manter a família unida. Era muito apegada ao marido, demonstrava carinho publicamente e acreditava que, com o tempo, tudo poderia melhorar. Mas nos bastidores, a realidade era outra. Relatos indicam que ela se sentia emocionalmente abalada, sobrecarregada e cada vez mais isolada dentro da própria casa. A situação se agravava por conta das constantes discussões envolvendo dinheiro e controle da empresa, que, apesar de simples, gerava renda suficiente para sustentar a família. Meses antes do crime, um detalhe importante começou a se formar sem chamar atenção. As filhas viajaram até outra cidade e compraram um celular, registrando o aparelho com os dados da própria mãe. Na época, isso passou despercebido, mas mais tarde seria fundamental para entender tudo o que aconteceu. Dias antes do Natal de 2025, a situação dentro de casa chegou a um nível crítico. Durante uma discussão, Daisy teria sido agredida por uma das filhas dentro da própria residência. O mais chocante é que, segundo relatos, o marido e a outra filha presenciaram a situação e não intervieram. Mesmo assim, Daisy decidiu não procurar ajuda, preferindo evitar um escândalo familiar naquele momento. No dia do crime, Débora convida a mãe para ir até Gurupi com ela, com a justificativa de fazer compras e deixar a filha com o pai da criança. O convite chamou a atenção, já que não era comum esse tipo de aproximação. Daisy chegou a comentar com familiares que estava desconfiada, mas ainda assim decidiu ir, na esperança de reaproximação. Durante o dia, as duas foram vistas normalmente em lojas, fazendo compras. Imagens de câmeras confirmam a presença delas na cidade. Em paralelo, Roberta, a outra filha, saiu de Palmeirópolis com o carro do pai em direção a um ponto combinado. A partir daí, tudo começa a se desenhar. Na volta para casa, já no período da noite, o trajeto é alterado. Débora desvia do caminho principal e segue para uma área rural próxima ao município de Peixe, em uma região isolada. Foi ali que, segundo a investigação, as duas irmãs se encontraram. Nesse local, Daisy foi atacada pelas próprias filhas com golpes de faca, uma ação rápida e violenta, que não deu chance de defesa. Depois disso, já sem vida, o corpo foi colocado no veículo e levado até um rio da região, na tentativa de ocultar o que havia acontecido. Após o ocorrido, o comportamento das filhas chama a atenção pela frieza. Elas retornam para a rotina normalmente,
como se nada tivesse acontecido. Para sustentar a versão de desaparecimento voluntário, começam a enviar mensagens para familiares usando o celular previamente preparado, se passando pela mãe. Nessas mensagens, diziam que ela havia decidido ir embora, que estava cansada da vida e que não voltaria mais. A história rapidamente levanta suspeitas. Daisy não tinha perfil de abandonar tudo, principalmente o trabalho, a casa e a empresa que construiu com tanto esforço. Diante disso, familiares registram o desaparecimento e a polícia inicia as investigações. Dias depois, no dia 1º de janeiro, um morador da região encontrou um corpo boiando no rio Santa Teresa, preso em uma área de água mais rasa. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, o que dificultou o reconhecimento imediato. Após exames realizados pelo Instituto Médico Legal, a identidade foi confirmada como sendo de Daisy, o que gerou grande comoção na cidade. A partir daí, a investigação ganha força. A polícia começa a cruzar dados de celular, deslocamento e depoimentos. Foi então que identificaram que os aparelhos das duas filhas estavam na mesma região no dia do desaparecimento. Além disso, descobriram o esquema envolvendo o celular comprado meses antes, usado para simular as mensagens. Outro ponto investigado foi a conduta do marido. Ele apagou mensagens trocadas com as filhas e demorou a entregar o carro utilizado, o que levantou suspeitas. No entanto, apesar dessas atitudes, não foram encontradas provas de participação direta no crime. Com base nos elementos reunidos, a polícia concluiu que houve planejamento por parte das duas irmãs. Elas foram presas inicialmente de forma temporária e, posteriormente, tiveram a prisão convertida em preventiva. Durante os depoimentos, uma tentou responsabilizar a outra, mas os indícios apontavam para ação conjunta. Segundo a linha de investigação, o motivo principal foi financeiro. As filhas viam a mãe como um obstáculo para ter controle total da empresa e dos recursos da família. Esse conflito, que já vinha se arrastando há anos, teria culminado no planejamento do crime. O pai acabou sendo indiciado apenas por atitudes que atrapalharam a investigação, como a exclusão de mensagens, mas responde em liberdade, já que não houve comprovação de envolvimento direto na execução ou na ocultação do corpo. Até o momento, o caso ainda não foi julgado. As duas filhas seguem como acusadas e aguardam o andamento da justiça, enquanto a defesa afirma que as conclusões da investigação serão contestadas durante o processo.